Amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Mais Saúde de hoje, sempre com aquela preocupação de levar até você informações a respeito de saúde, porque é a saúde que lhe dá o bem-estar, que lhe proporciona uma vida prazerosa, cheia de atividade, tudo de bom que todos nós merecemos. Nós vamos trazer aqui hoje um tema bastante diferente, um tema que é novo em alguns locais, em outros locais já é milenar. Nós vamos falar de naturologia. O que é a naturologia? É como as forças da natureza podem agir em função da prevenção e da cura de doenças. É um tema um pouco diferente do que nós estamos habituados a associar com saúde, mas que vem ganhando uma dimensão muito grande a nível mundial. E como falei, em alguns países já é uma ciência, em alguns lugares talvez milenar. O nosso convidado de hoje para falar sobre naturologia é o professor Jean Macedo, que é bacharel em teologia, bacharel em neuropatia científica, mestre em educação, doutor em naturopatia científica e também exerce a função de presidente da Ordem dos Naturologistas do Brasil. Vai nos falar aqui como é que as forças da natureza podem agir prevenindo e até tratando doenças. É um assunto novo, mas que já é tido como comprovado por muitas correntes científicas. Vamos ver tudo isso daqui a pouco, aqui no Mais Saúde. Amigos e amigas, estamos iniciando o segundo bloco do nosso Mais Saúde de hoje, com o professor Jean Macedo falando sobre naturologia ou naturopatia, e vai nos mostrar como as forças da natureza podem influenciar na prevenção e até na cura de doenças. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Eu gostaria de começar e perguntando, uma vez que eu tenho certeza que esse é um assunto novo para muitos dos nossos telespectadores e telespectadoras, o que é a naturologia ou a naturopatia e qual é a terminologia certa? Naturologia clínica significa estudo da natureza para aplicação terapêutica. Naturopatia é uma expressão utilizada pelos europeus durante mais de 200 anos. Iniciou-se com um grande pesquisador chamado Vicente Priaz Nietzsche, por volta do ano de 1750, e a partir dele, sucessivas gerações de mestres que aprenderam com ele, desenvolveram em toda a Europa um sistema clínico onde você só utiliza forças da natureza para reequilibrar a estrutura homeostática do ser humano. A homeostasia é exatamente a força de autorregeneração, de autocura natural do corpo humano. Então, utiliza-se as forças da natureza para restabelecer essa estrutura. Isso demanda a compreensão de um sistema de tempo de vida e de qualidade de vida para que se possa processar. Então, a naturologia, ela, antes de qualquer coisa, uma filosofia de vida, uma maneira de se posicionar diante das forças da natureza, harmonizando sua experiência enquanto ser humano com essas forças, para que se possa usufruir do máximo da vida na sua plenitude. Quando a gente fala desse tema, a gente normalmente lembra de alguns povos orientais, os chineses, os hindus, que usam muito a yoga, a meditação. A gente ouve muitas informações a respeito de pessoas que se alimentam exclusivamente da luz, mais voltado para aquele lado, né? Uma ciência mais desenvolvida para aquele lado. Onde é que é o berço da naturologia? Os historiadores apontam como sendo a estrutura védica. A sociedade dos Vedas teria sido a primeira, há milênios, a desenvolver a abordagem de usar a natureza a seu favor. Os cristãos dirão que é no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram instruídos a viver num paraíso e a só comerem frutas e não matar nenhum animal para poder sobreviver. Mais próximo de nossa época, sobretudo no período aí do ano de 1700 para cá, depois de diversas guerras e revoluções que passaram pela Europa, um despertamento em relação à natureza começou com Vicente Priaz Nietzsche, que é considerado na República Tcheca como um dos maiores cientistas da história do país. Discípulo dele, aproximadamente 60 anos depois, Sebastian Kneipp, que deu origem aos spas,
como nós os conhecemos em toda a Europa, na Alemanha, na Suíça. Quando você chegar lá e você ouvir falar em Spire, usa o método Kneip. A partir de Kneip, a estrutura avançou, chegando à América do Sul, através do trabalho de Manuel Lezaeta Charan, um chileno, e esse chileno fez com que um livro intitulado A Medicina Natural ao Alcance de Todos chegasse para toda a população da era atual. Nos primórdios, o grande mestre, o mais laureado de todos os mestres, é Hipócrates, a quem se atribui a frase que teu alimento seja teu remédio o teu alimento. Então, na escola tradicional de naturologia, nós incensamos tributos a Hipócrates e a sucessão de mestres que defendem essa postura. Mas na era moderna, na era moderna e contemporânea, nós vamos ter Vicente Prezenist, Sebastian Kneip e Manuel Lezaeta Charan como 3 grandes nomes que pontuam de maneira acadêmica a infraestrutura da escola de terapias naturais. Qual a diferença da naturologia para homeopatia e para alopatia? A palavra alopatia significa patia é doença e alo é contrário. Portanto, esta escola utiliza um instrumental que combate a doença como se ela fosse um inimigo. Ela confronta-se com, por exemplo, o sujeito tem uma bactéria, então eu lanço um veneno que mate aquela bactéria. Então, alo, contrário à doença. O homeo é similar, parecido. Então, ele vai usar algo que desperte no corpo do outro um fenômeno parecido com aquilo que a doença provoca para poder combatê-lo, estimulando os anticorpos. No caso da naturologia, nós entendemos que a doença é um esforço do organismo para libertar-se da acidez excessiva. Então, não posso colocar... Da acidez? Excessiva, de toda a sua conjuntura orgânica. Porque o estudo da naturologia... Mas acidez no termo químico? Sob a perspectiva química. Os grandes tratados de fisiologia dizem que o corpo humano ele tem um pH, um potencial de hidrogênio, pH de 7,35 a 7,43. Muito sutil. E esse pH, quando ele fica abaixo dessa taxa, torna o corpo ácido. O que acontece? Que a alimentação da população, a água que a população bebe é extremamente ácida. Então o corpo como um todo está muito cheio de ácidos. O que o próprio corpo faz? Ele luta para manter o pH em 7,35 e 7,43. O esforço para manter essa postura gera uma série de fenômenos ditos doença. E aí onde está a diferença entre as 3 escolas. O naturista entende que se ele colocar uma droga no corpo do sujeito, por exemplo, ele vai aumentar essa acidez, em vez de diminuir a acidez. E quando ele aumenta a acidez, ele possibilita às bactérias um campo mais fértil para continuar a sua devastação. Não adianta eu pegar uma pessoa que está toda acidificada, tem acidez excessiva, e dar a ela uma droga para aliviar o corpo. Porque não vai aliviar coisa nenhuma, vai só momentaneamente dar ali uma sensação de calmaria, mas quando o efeito da droga passar, aquela acidez vai continuar cobrando o equilíbrio que está perdido. Então, a diferença entre as 3 escolas, no meu entendimento, está na proposta que cada uma tem. A alopatia, ela é uma medicina de guerra. É a tradicional, né? Que é a que nós temos nos nossos hospitais. É uma medicina de guerra. Qual é a função dela? Provocar um alívio instantâneo e imediato para que o sujeito possa, então, ter condições de encontrar uma saída. Vamos deixar bem claro para o nosso telespectador, a alopatia é nossa medicina natural. Entrou uma bactéria no organismo, a gente metralha daqui com antibiótico. Isso. Certo. E isso tem o seu lugar, tem a sua importância, não há a menor dúvida. Porque se não fosse isso, nós teríamos pandemias e epidemias que devastariam a humanidade inteira. E por que essas pandemias iam devastar a humanidade inteira? Porque a humanidade inteira não se alimenta de maneira correta. Sim. Porque não bebe água de maneira correta. Então, essa medicina é de uma necessidade imediata. Sem ela, não dá para rodar a saúde pública de forma alguma. Se nós vivêssemos dentro dos conceitos naturais, Sim. nós não precisaríamos da alopatia. Não precisaríamos. Nós, inclusive, entendemos assim, 90% dos problemas de saúde estão ligados ao estilo de vida. 10% não. Se eu sofrer um acidente e quebrar ossos do corpo, eu quero o melhor cirurgião da cidade. Com certeza. Porque o natural não tem como resolver isso. Agora, depois que ele consertar o que puder consertar, usando o melhor da técnica alopática, eu quero o melhor naturista da cidade para me ajudar a comer direito, para eu não ter infecções, para eu não ter uma acidez que acabe provocando uma infecção. No meu entendimento,
as três correntes, alopática, homeopática e naturista, Tem seu local. Tem e seu... deveriam ser unificadas na abordagem do profissional. Achei muito interessante que não existe nenhum radicalismo, é uma coisa Sim, muito lógica. sim. Cada uma tem o seu momento e é Isso, adequada para cada situação. Essa é a nossa postura. Eu estou compreendendo bem. E nós não entramos, não queremos e não podemos, sob hipótese alguma, sob pena de sermos idiotas completos, criar um ambiente de beligerância com qualquer outra técnica. Hostilidade contra a Isso técnica. não tem lógica. Não tem lógica. A Organização Mundial de Saúde, a partir de 1978, na primeira Conferência Mundial de Alma Ata, chegou à conclusão naquele grande congresso, onde o Brasil, inclusive, é signatário eterno, foi um dos fundadores da própria ONU e da própria OMS, de que as medicinas tradicionais existentes na China, na Índia, na África, nas populações amazônicas, que isso tudo não poderia ser alijado do processo de saúde pública. Aí começou a surgir uma série de projetos, como, por exemplo, das parteiras. Surgiram projetos como, por exemplo, do agente comunitário de saúde, com a experiência de David Werner na África, e que depois, muitos anos depois, aqui no Brasil, foi incorporado. De onde veio isso? Isso veio da Organização Mundial da Saúde, que numa visão ampla, chegou à conclusão que se você não usasse os curandeiros tribais, se você não usasse a China com toda a sua tradição, a Índia com sua tradição, o Nepal, o Tibete, se não usasse essas ferramentas, você não conseguiria trabalhar a saúde da humanidade numa velocidade que desse a ela um mínimo de capacidade para enfrentar as adversidades que temos enfrentado. Essa visão amadurecida, holística da abordagem humana, é o que nós das terapias naturais no Brasil, desde 1978, tentamos colocar para a comunidade científica como sendo algo necessário e uma abordagem amadurecida da experiência humana. Você não pode, por exemplo, ignorar toda a tradição de medicina indígena que manteve povos vivos durante séculos, enfrentando todas as adversidades da floresta, sem nenhuma necessidade de um hospital. E essa gente sobreviveu, e essa gente está aí. Ora, vamos ver o que temos para aprender com eles. É uma visão plural, né? Uma visão e plural. Eu insisto fortemente nessa questão. A posição da escola alopática, hoje, na conjuntura que estamos, ela é 90% necessária por conta de termos uma população com 90% de um estilo de vida doentio. Afastado da naturologia. Ok, nós encerramos aqui esse segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta com mais saúde para você. Amigos e amigas, estamos de volta com o nosso Mais Saúde de hoje, para o terceiro bloco, com o professor Jean Macedo falando sobre naturologia, como é que as forças da natureza podem influenciar na prevenção e na cura de doenças, isso assim falando de forma muito resumida para ser bem compreensível a todos. Professor, nós falamos aqui no primeiro bloco da alopatia, da homeopatia, da diferença delas para a naturologia. Já existe alopatia, quando você lança um remédio novo, ele necessita uma comprovação científica, uma série de estudos, até ser aprovado pelos órgãos competentes para que possa chegar à população. Existe pesquisa e comprovação científica. A naturologia, vocês têm alguma comprovação científica dos métodos que vocês preconizam, que depois nós vamos falar do vento, do ar, do sol, da água? Certo. Tem. Para se poder ter isso aqui no Brasil hoje, 3 grandes instituições começaram um projeto de nível superior para possibilitar à população brasileira o acesso a essa tecnologia. Uma tecnologia de fato. A Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, possui hoje uma faculdade com graduação na área de naturologia aplicada. A Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, com sede no município de Palhoça, ali na Grande Florianópolis, tem também uma academia, uma faculdade com a graduação, onde há mais de 8 para 9 anos, se desenvolve diversos trabalhos monográficos, já é objeto de dissertações em alguns mestrados, sobretudo na área de saúde pública, comprovando diversas práticas dinâmicas e apontando direções. A Faculdade de Desenvolvimento e Integração Regional, a FADIRE, que fica em Santa Cruz do Capibaribe, no interior do estado de Pernambuco, onde eu estou muito ligado, nós temos diversos trabalhos e estudos. A comunidade de terapeutas do Brasil, ligada ao Sindicato Nacional, tem diversos trabalhos que têm sido apresentados em diversos fóruns, encontros e simpósios, mostrando resultados concretos
Por exemplo, aqui em Belém, há 10 meses, a gente realiza um curso de gestão em terapias naturais e nesse pacote de projeto e desenvolvimento, eu tenho alunos, por exemplo, que no mês de janeiro pesavam 90 quilos. No mês de outubro, o aluno reduziu 32 quilos, só mudando hábitos da vida. Não tomou droga, não tomou produto de laboratório nenhum, só utilizamos frutas, legumes, cereais, água, exercício e horários regulares do sono, só. E ele viveu uma experiência. E o corpo naturalmente foi desagregando toxina. E aí a experiência com a água tem sido um dos pontos mais importantes do método. 70% do corpo humano, sobretudo do ser humano adulto, é água. Mas você não tem cadeiras sobre água. Isso é muito curioso. Como é que 70% do ser humano é água e você não tem em nenhuma faculdade uma cadeira específica para discutir água? Uma matéria de água. Só sobre isso. Para discutir, inclusive, quanto de água eu tenho dentro de uma célula e quanto tempo bebendo água eu troco essa água dentro da célula. Limpo. Como é que eu renovo isso? Então, na naturologia, nós estudamos isso a fundo e descobrimos que o tempo de algumas pessoas para a renovação de toda a água que ele tem no corpo chega, às vezes, até a 2 anos. O sujeito demora para renovar essa água até 2 anos e, nesse processo, essa água ácida vai envelhecendo as células, destruindo a capacidade da membrana celular de interagir com o meio onde está inserido. Esse estudo é a mãe de todo o entendimento da naturologia. Porque se eu não troco o corpo do sujeito, eu não consigo salvá-lo. Nós temos um seminário intitulado assim, Como Vencer e Evitar Qualquer Doença Física. Aí todo mundo pensa, vamos apresentar um produto de um laboratório qualquer. Aí disse, de fato, vamos apresentar um produto magnífico, extraordinário. O laboratório chama-se a Mãe Natureza e o produto extraordinário chama-se água. Só. E aí fica todo mundo assustado. Quando você começa a abrir o que significa água para o corpo humano e como ela interage dentro da célula, ao redor da célula e na estrutura circulatória e a importância dela, todo mundo abre o entendimento. Nossa, como a gente não parou para pensar nisso? Nós fazemos cálculos de quanto de água uma pessoa precisa beber e como essa água vai sendo trocada ao longo do processo. Existe um estudo na natureza chamado cronobiologia. As academias de biomedicina, sobretudo o Dr. José Cipolla Neto, Nunes Mena Barreto, lá da USP, dão muita atenção à cronobiologia. Nós temos um departamento na USP que estuda isso. O que cronobiologia estuda? Os tempos de vida do ser humano e como ele se troca ao longo do processo. Então, o corpo que nós dois temos aqui agora, daqui a 7 anos não existe mais. É todo renovado. Totalmente. Mas ele vai se renovar a partir de uma matriz nutricional. Se eu conseguir interromper uma matriz nutricional que tem sido tóxica e criar uma nova, eu curaria qualquer doença em tese. Para provar isso, eu preciso de 7 anos de experiência acadêmica para provar que funcionou. Porque eu teria que pegar uma pessoa agora com diabetes, submetê-la 7 anos ao sistema e 7 anos depois, ela sendo absolutamente fiel, eu apresentar essa pessoa para a comunidade científica dizendo, olha como estava e como ficou. Isso não é possível se eu não tiver o apoio da Universidade Federal, se eu não tiver apoio da Universidade Estadual, se eu não tiver apoio da Secretaria de Saúde, do Conselho Federal de Medicina, de Fisioterapia, de Enfermagem, de todas as academias, que deveriam ter interesse em verificar se isso é possível, e me parece ser, porque o argumento que eu estou usando científico é muito plausível, troca o corpo mesmo, e o corpo que nós dois temos aqui não é o mesmo que nós tínhamos há 7 anos, a alimentação nossa foi trocando tudo, isso é primário em fisiologia, e sendo isso um fato, por que não fazer a experiência? Por que não criar uma força-tarefa de investigação dessa possibilidade? Então é possível fazer isso. No Brasil, a nossa luta é essa. Professor, vamos entrar na questão prática. Vocês trabalham com os elementos da natureza. Perfeitamente. Então, não sei se nós teremos tempo nesse bloco ainda de falar de todos, mas eu já vi que nós vamos ter que fazer 2 programas, porque o assunto realmente é muito forte, é muito intenso, é muito novo, é muito lógico. Né? Quais são os elementos que vocês trabalham e como esses elementos atuam no organismo da pessoa? São 12 elementos naturais e nós entendemos que os elementos naturais têm que ser comuns a toda a espécie humana. Então, por exemplo, a acupuntura é uma técnica fantástica, fabulosa, extraordinária. Mas colocar agulha numa pessoa não é para qualquer um. Existe um treinamento rigoroso para aprender a utilizar esse método. Mas água, qualquer um pode usar. Água, terra, planta, luz, alimento, toque, as artes, o diálogo, a família e a fé. São esses 12 elementos
que naturalmente vão estabelecer numa relação com o outro a possibilidade da cura. Em qualquer lugar do mundo onde você for, você vai encontrar esses dois elementos na natureza onde está inserido o ser humano. Como funciona o método? Na prática, na técnica, entre o terapeuta e o seu cliente, 4 momentos terapêuticos têm que acontecer. Depois de feita uma análise sobre toda a conjuntura da vida da pessoa em 7 dimensões, o naturista ele é treinado para abordar o seu cliente sob a perspectiva física, emocional, intelectual e espiritual. E essas 4 correspondem ao holismo do indivíduo. Depois vem o holismo cósmico, onde eu vou analisá-lo sob a perspectiva da família, da sociedade e da ecologia. Então, no primeiro momento, físico, emocional, intelectual e espiritual. Se eu não conversar sobre esses 4 aspectos com a pessoa sentada na minha frente, eu nunca terei condições de ajudá-la. Porque a dor de estômago que ela tem não é necessariamente uma dor física ou provocada por H. pylori. Ela pode ser uma disfunção decorrente de uma briga no casamento, de um filho que está envolvido com drogas, ela não consegue lidar com isso. Então eu tenho que ter essa abordagem holística. Em segundo momento, eu preciso analisar as questões de família, onde é que essa família vive, que tipo de água ela tem lá. Se eu não analisar se a caixa d'água dela, por exemplo, é limpa, eu não posso ajudá-la, porque eu vou deixar um detalhe importantíssimo passar. Eu preciso analisar a sociedade onde ela está inserida. Uma coisa é o sujeito que mora na Batista Campos, outra coisa é um sujeito que mora lá num bairro de favela, onde você tem tiro, bandidagem, quer dizer, ele está sob um efeito emocional trágico. E por último, a ecologia. Uma pessoa que mora na beira da Almirante Barroso, dificilmente terá um ar que preste, porque ali você tem os carros para cima e para baixo jogando monóxido de carbono o tempo inteiro. Essa abordagem múltipla tem que ser feita, esse é o primeiro momento. Uma avaliação que dura de 1 hora, às vezes até 3 sessões, para eu poder definir um quadro que seja seguro. Para entender qual é a circunstância que aquela pessoa vive e qual é a realidade dele. Para eu poder dar, então, um conselho, que é isso que o naturista pode fazer. A diferença entre ele e um médico está aí. Ele não vai determinar um medicamento que o sujeito vai beber, ele vai traçar um projeto de vida. Nós temos alguns amigos na França, onde a gente tem todos os anos ido, e sobretudo em Genebra, para os encontros internacionais, e diz assim, na verdade nós somos engenheiros da qualidade de vida. Se o curso fosse engenharia da qualidade de vida, seria perfeito. Mas a gente ia criar uma briga com os engenheiros que não admitem usar essa palavra porque dá briga. Se nós dissermos que somos médicos naturistas, dá briga porque não pode usar a palavra médico. Se nós somos terapeutas naturistas e estamos felizes com essa expressão porque não queremos brigar com ninguém. Nosso negócio é construir qualidade de vida. Esse primeiro momento da análise, da anamnese, mas de uma anamnese holística. E não aquela anamnese clássica, onde eu vou apalpá-lo para verificar isso ou outro, se o órgão está inchado ou não está. Não é essa a proposta. No segundo momento, nós traçamos uma coisa chamada cronobiograma, que significa gráfico do tempo da vida. Então eu determino que horas ele acorda, que horas ele come, que horas ele bebe água, que horas ele come de novo. Eu organizo a vida. Estabeleço para estes horários. Ó, você vai ter que procurar um nosso parceiro, que é educador físico, para ele trabalhar com você, porque eu estou identificando que você tem uma escoliose aí. Vai ter que fisioterapeuta para educador físico para alinhar isso. Eu estou identificando aqui que você, pelos exames que você apresentou, e você está aqui com um mioma. Vou ter que me encaminhar para um parceiro médico aqui da especialidade, você vai ter que discutir essa questão com ele. Mas o projeto de vida seu com água tal, é conosco aqui. Então essa participação ela é o tempo todo. Não tem como naturista trabalhar só. Ele precisa da parceria com companheiros, porque eu recebo do meu consultório pessoas que estão tão doentes, pelo estilo de vida tão tóxico, que sozinho é impossível. O terceiro momento são os produtos de apoio. O que são produtos de apoio? Eu vou ter que utilizar algum fitoterápico e tem que ser utilizado de maneira natural. Por que tem que ser natural? Porque se eu comprá-lo de maneira concentrada, eu, além de arranjar uma briga com a Anvisa, eu vou intoxicar o sujeito. Porque aquele medicamento, virou um medicamento, e isolado, ele pega lá o princípio ativo e isola. E esse princípio ativo isolado, ele é uma megadose no corpo do sujeito. O naturista não é treinado para trabalhar com isso. Então nós vamos trabalhar com plantas e ervas medicinais da tradição pública brasileira. Por exemplo, erva doce, capim-santo, hortelã, os chás clássicos do povo brasileiro, que são extraordinários como produto de apoio. Mas eu não tenho cura para ninguém usando chá, porque a cura não depende do chá, depende de todo o colégio de mudanças. Por último, então, depois de definir essas etapas, eu vou determinar terapias de apoio ou terapeutas que precisam ajudar na dinâmica de recuperação do sujeito.
se for o caso de fazer uma equipe multidisciplinar. O sonho da minha vida enquanto profissional é participar de um time onde tenha, por exemplo, um hospital, onde tenham todas as técnicas reunidas. E aí o cidadão que é atendido, ele terá todo o portfólio de suporte. Isso seria fantástico, medicina, né? Suíça, medicina alemã. Quem sabe, com a graça de Deus, um dia teremos isso. Nós vamos chegar lá. Quem sabe, eu acho que sim. Encerramos aqui o terceiro bloco, daqui a pouco a gente volta com mais saúde para você. Amigos e amigas, estamos de volta aqui para encerrar o nosso Mais Saúde de hoje, mas não o tema. Estávamos conversando aqui no intervalo com o professor Jean, evidentemente que nós não conseguimos chegar nem à metade do que nós tínhamos programado para conversar. O tema realmente é envolvente, necessita dessas informações, porque são coisas muito novas para nós e muito lógicas e é de interesse comum. E eu queria, professor, lhe agradecer não só por essas informações, mas por ter aceito fazer um outro programa conosco para continuar nesse tema. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Gostaria de dizer a todos os amigos que nos assistem que saúde não se adquire, saúde se cultiva. E toda pessoa que entendeu essa mensagem, espero ter ajudado de alguma forma a expor dessa maneira, procure informações de como viver essa vida saudável. Saúde não se adquire, saúde se cultiva. E isso demanda uma reconstrução de si próprio, de repensar a sua própria experiência, no sentido de encontrar uma melhor saúde para viver plenamente essa vida que Deus nos permitiu ter. Que é só uma, né? E é o bem mais precioso que nós temos, então nós temos que cultivá-la da forma mais adequada possível. Nós vamos continuar no próximo programa com esse mesmo tema, mas se ficou alguma dúvida, pode mandar sua pergunta pelos nossos telefones. Mande por mensagem ou telefone, nós teremos todo o prazer em responder para você. Os que já estiverem na rede podem mandar para o nosso e-mail, que também está à sua disposição. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus, até o próximo Mais Saúde.